Você já parou para pensar de onde vieram os videogames? Hoje eles estão em todos os lugares. Nos nossos celulares, nos nossos computadores, nas nossas salas de estar. Mas essa história não começou com luzes coloridas e gráficos super realistas. Ela começou em um lugar bem diferente. Um lugar mais sério, cheio de cientistas e máquinas gigantescas. Estamos falando dos laboratórios de pesquisa universitários, lá nos anos 1950. Naquela época, os computadores eram monstros enormes. Eles ocupavam salas inteiras e serviam para fazer cálculos complexos. Eram ferramentas de trabalho, não de diversão. Pelo menos, até alguns jovens cientistas decidirem que dava para fazer algo mais com eles. Imagine a cena. Um grupo de físicos e engenheiros, depois de um longo dia de trabalho, olhando para aquelas telas de osciloscópio. Telas verdes, cheias de linhas e pontos de luz. Eles começaram a se perguntar: e se a gente pudesse controlar esses pontos? A ideia era simples, mas revolucionária. Eles queriam usar a tecnologia não só para resolver problemas, mas para criar interação, para criar um jogo. Foi assim que, sem querer, eles deram o primeiro passo para criar uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo. Eles estavam apenas experimentando, testando os limites daquelas máquinas primitivas. Mas, ao fazer isso, plantaram a semente do que viria a ser o videogame. O primeiro exemplo famoso dessa nova ideia surgiu em 1958. Um físico chamado William Higginbotham criou um jogo para divertir os visitantes do Laboratório Nacional de Brookhaven, nos Estados Unidos. O nome do jogo era Tennis for Two. Usando uma tela de osciloscópio, que era um equipamento de laboratório, ele criou uma versão super simples de uma partida de tênis. Tinha uma linha no meio da tela representando a rede e um pontinho de luz que era a bola. Cada jogador tinha um controle com um botão e um dial para ajustar o ângulo da raquete. Era incrivelmente básico, mas a ideia era genial. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam interagir com uma imagem eletrônica em tempo real. Foi um sucesso absoluto. Pouco tempo depois, em 1962, um outro jogo icônico nasceu. Dessa vez, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. Um grupo de estudantes liderado por Steve Russell criou Space War. Eles usaram um computador gigante da época, o PDP-1, para criar uma batalha espacial entre duas naves. Cada jogador controlava uma nave e tinha que atirar na outra, enquanto tentava não ser puxado para o centro da tela, onde havia uma estrela com um campo gravitacional. Space War era muito mais complexo que Tennis for Two. Ele tinha física, estratégia e muita ação. O jogo se espalhou por outras universidades e laboratórios, se tornando uma lenda entre os primeiros programadores e nerds da computação. Esses primeiros jogos eram incríveis, mas tinham um problema. Eles só existiam naqueles computadores gigantescos e caríssimos dos laboratórios. Uma pessoa comum não podia simplesmente ir a uma loja e comprar um Space War. A ideia de ter um videogame em casa parecia ficção científica. Mas, como sempre acontece na história da tecnologia, alguém viu um potencial maior naquilo tudo. Essa pessoa foi Ralph Baer, um engenheiro que trabalhava para uma empresa de eletrônicos militares. Ele teve uma visão. E se fosse possível conectar um aparelho na televisão da sala e jogar? A ideia era transformar a TV, que até então era um aparelho passivo, em algo interativo. Ralph Baer começou a trabalhar nesse projeto secretamente em 1966. Ele e sua equipe criaram vários protótipos. O mais famoso deles ficou conhecido como Brown Box, ou caixa marrom, por causa da sua aparência. Era uma caixa de madeira com alguns controles conectados. Dentro dela, circuitos simples permitiam gerar pontos de luz na tela da TV que os jogadores podiam controlar. Eles criaram vários jogos simples para o protótipo, como ping-pong, vôlei e até um jogo de tiro com uma espingarda de plástico.
A ideia de Baer não era criar jogos complexos, mas sim criar um produto que pudesse ser vendido para as famílias. Um produto que transformaria a sala de estar em um centro de diversão eletrônica. Depois de muito trabalho e várias demonstrações, a ideia de Ralph Baer finalmente chegou ao mercado. Em 1972, a empresa Magnavox lançou o primeiro console de videogame da história, o Magnavox Odyssey. Ele era a versão comercial da Brown Box. O console era bem simples. Ele não tinha processador nem memória como os consoles de hoje. Ele basicamente gerava alguns pontos e barras na tela. Para dar mais vida aos jogos, o Odyssey vinha com um monte de acessórios. Cartas, fichas de pôquer e, o mais importante, umas telas de plástico coloridas que você colocava na frente da TV. Essas telas, chamadas de overlays, criavam os cenários dos jogos. Era uma solução criativa para as limitações da tecnologia da época. O Odyssey vendeu bem e provou que existia um mercado para videogames domésticos. E isso chamou a atenção de muita gente. Uma dessas pessoas era um jovem engenheiro chamado Nolan Bushnell. Ele tinha visto Space War na universidade e ficou fascinado. Ele fundou uma empresa chamada Atari e, em 1972, lançou um jogo de fliperama chamado Pong. Era basicamente uma versão melhorada do jogo de tênis do Odyssey. Pong virou uma febre instantânea nos bares e lanchonetes. O sucesso foi tão grande que a Atari decidiu levar a experiência para dentro de casa. Em 1975, eles lançaram o Home Pong, um console que só rodava esse jogo, e vendeu como água. O caminho para a dominação dos videogames estava aberto. O sucesso de Pong nos fliperamas foi só o começo. O final dos anos 1970 e o início dos anos 80 marcaram o que ficou conhecido como a Era de Ouro dos fliperamas. Lugares barulhentos, escuros e cheios de luzes de neon começaram a surgir em todos os cantos. Eram os arcades, ou fliperamas como chamamos no Brasil. E eles se tornaram o ponto de encontro de toda uma geração de jovens. A tecnologia estava evoluindo rápido. Os jogos não eram mais apenas pontos e barras brancas. Agora eles tinham cores, personagens e sons que grudavam na cabeça. Cada máquina era um portal para um universo diferente. E a competição era para ver quem conseguia a maior pontuação e colocar as iniciais no topo do ranking. Foi nessa época que surgiram alguns dos maiores clássicos da história. Em 1978, a empresa japonesa Taito lançou Space Invaders. O jogo era simples. Você controlava um canhão na parte de baixo da tela e tinha que destruir hordas de alienígenas que desciam lentamente. Mas ele tinha uma genialidade. Quanto menos inimigos restavam, mais rápido eles se moviam e a música acelerava, criando uma tensão absurda. O jogo foi um fenômeno tão grande que, no Japão, chegou a causar uma falta de moedas de 100 ienes no país. Logo depois, em 1980, veio Pac-Man, da Namco. Pela primeira vez, um jogo tinha um personagem com carisma. O labirinto, os fantasmas e as pílulas de poder transformaram Pac-Man no primeiro grande mascote dos videogames. Enquanto os fliperamas explodiam, a Atari continuava sua missão de levar os videogames para casa. Em 1977, eles lançaram o console que mudaria tudo, o Atari 2600. A grande inovação do Atari 2600 era o uso de cartuchos. Diferente do Home Pong ou do Odyssey, agora você não estava preso aos jogos que vinham na memória do console. Você podia ir a uma loja e comprar novos jogos, cada um em seu próprio cartucho. Isso criou um mercado gigantesco de software. A biblioteca de jogos do Atari 2600 cresceu absurdamente, com títulos de todos os tipos, desde jogos de esporte até aventuras. O console se tornou um objeto de desejo em milhões de lares ao redor do mundo.
A Atari percebeu que a melhor forma de vender seu console era levar os sucessos dos fliperamas para ele. E foi o que eles fizeram. A empresa conseguiu os direitos para fazer versões caseiras de Space Invaders e Pac-Man. A conversão de Space Invaders para o Atari 2600 fez as vendas do console quadruplicarem. Era a combinação perfeita. As crianças e adolescentes que gastavam suas moedas nos fliperamas agora podiam ter a mesma experiência, ou algo parecido, no conforto de suas casas. Outros clássicos, como Donkey Kong, da Nintendo, também ganharam versões para o Atari, consolidando o console como o rei absoluto do entretenimento doméstico. A Atari era sinônimo de videogame. Tudo que sobe, uma hora desce, e com a Atari não foi diferente. O sucesso estrondoso do Atari 2600 fez com que o mercado de videogames ficasse saturado. Todo mundo queria um pedaço desse bolo. Dezenas de empresas começaram a fazer jogos para o Atari, sem nenhum controle de qualidade. As prateleiras das lojas ficaram lotadas de jogos ruins, feitos às pressas só para ganhar dinheiro fácil. A própria Atari cometeu erros gigantescos. Eles lançaram uma versão de Pac-Man para o 2600, que era muito inferior à do fliperama. E o pior de tudo foi o jogo do filme E.T., o extraterrestre. A Atari produziu milhões de cartuchos, esperando um sucesso de vendas. Mas o jogo era tão ruim e confuso que foi um fracasso monumental. A confiança do consumidor foi para o ralo. As pessoas pararam de comprar jogos. Por que arriscar seu dinheiro em um cartucho que provavelmente seria uma porcaria? As lojas começaram a devolver os jogos encalhados para as produtoras, que não tinham como pagar. Empresas começaram a falir uma atrás da outra. O resultado foi o que ficou conhecido como a crise dos videogames de 1983. O mercado norte-americano, que era o maior do mundo, simplesmente implodiu. A receita da indústria caiu quase 97%. Parecia o fim. Os videogames foram vistos como uma moda passageira, como o bambolê. Muitas lojas pararam de vender consoles e jogos, e a palavra videogame virou quase um palavrão no mundo dos negócios. Mas do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa de cartas de baralho e brinquedos estava prestes a mudar o jogo para sempre. Essa empresa era a Nintendo. Eles já tinham sucesso nos fliperamas com Donkey Kong e, em 1983, lançaram no Japão um console chamado Famicom. Ele era muito mais poderoso que o Atari 2600 e tinha jogos de altíssima qualidade. Em 1985, a Nintendo decidiu levar seu console para o mercado americano, que ainda estava traumatizado pela crise. Mas eles foram espertos. Para evitar a má reputação da palavra videogame, eles rebatizaram o console de Nintendo Entertainment System, ou NES, e o venderam como um sistema de entretenimento, quase um brinquedo, vindo até com um robô de plástico chamado ROB. A grande arma da Nintendo para reconquistar a confiança do público foi a qualidade. Eles criaram um selo de qualidade, o Nintendo Seal of Quality, que garantia que todo jogo lançado para o NES passava por uma rigorosa avaliação. Chega de jogos ruins e quebrados. Mas o verdadeiro trunfo foi um jogo que vinha junto com o console. Um jogo criado por um gênio chamado Shigeru Miyamoto. O nome do jogo era Super Mario Bros. Ele era colorido, tinha uma jogabilidade perfeita, fases secretas e um mundo gigantesco para explorar. Super Mario Bros. Não era só um jogo, era uma aventura épica. Ele sozinho redefiniu o que um videogame poderia ser e vendeu milhões de consoles. A Nintendo sozinha ressuscitou a indústria. Com o sucesso estrondoso do NES, a Nintendo se tornou a dona absoluta do mercado de games. Ela não tinha concorrentes à altura. Mas isso, olha só, estava prestes a mudar. Outra empresa japonesa, que também tinha uma longa história nos fliperamas, decidiu entrar na briga para valer. Essa empresa era a Sega. Em 1989,
a Sega lançou seu novo console nos Estados Unidos, o Sega Genesis, conhecido como Mega Drive no resto do mundo. Era um console de 16 bits, muito mais poderoso que o NES de 8 bits. Isso significava gráficos melhores, som de mais qualidade e jogos mais rápidos e complexos. A Sega se posicionou como a alternativa cool e mais radical em comparação com a imagem mais familiar da Nintendo. A Sega sabia que, para competir com a Nintendo, ela precisava de um mascote, um personagem tão forte e carismático quanto o Mario. A Nintendo tinha seu encanador simpático e bigodudo. A Sega precisava de um anti-herói. E em 1991, eles o encontraram. Nasceu Sonic, o ouriço azul. Sonic era tudo o que o Mario não era. Ele era rápido, rebelde e tinha uma atitude descolada. O seu primeiro jogo, Sonic the Hedgehog, foi feito para mostrar o poder do Mega Drive. As fases eram enormes e focadas em velocidade, algo que o NES não conseguia fazer. A Sega lançou uma campanha de marketing super agressiva com o slogan Genesis does what Nintendo don't, ou seja, o Genesis faz o que a Nintendo não faz. A guerra dos consoles tinha começado. A década de 1990 foi definida por essa rivalidade. Se você era criança ou adolescente naquela época, você tinha que escolher um lado. Era time Mario ou time Sonic, Nintendo ou Sega. A competição entre as duas empresas foi ótima para os jogadores. As duas se esforçavam ao máximo para lançar os melhores jogos, as melhores tecnologias e as melhores promoções. A Nintendo respondeu ao Mega Drive com o seu próprio console de 16 bits, o Super Nintendo, que tinha uma paleta de cores maior e um chip de som superior. Foi a era de clássicos como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Sonic 2 e Street Fighter 2. A briga era boa e cada console tinha suas vantagens. Enquanto a guerra acontecia nos consoles de mesa, uma outra revolução estava acontecendo na palma das nossas mãos. A Nintendo, mais uma vez, inovou ao lançar em 1989 o Game Boy. Não era o primeiro console portátil, mas foi o que acertou em cheio. Ele tinha uma tela monocromática, verde e preta, e usava pilhas que duravam bastante. Mas o seu grande segredo foi um jogo que vinha com ele, um quebra-cabeças viciante criado na União Soviética chamado Tetris. A combinação do hardware acessível do Game Boy com a jogabilidade infinita de Tetris foi uma fórmula de sucesso. O Game Boy vendeu mais de 100 milhões de unidades e mostrou que era possível ter experiências de jogo incríveis em qualquer lugar. No meio da década de 1990, a tecnologia estava dando mais um salto gigantesco. A era dos 16 bits, com seus personagens desenhados em 2D, estava chegando ao fim. O futuro tinha um nome: 3D. Os computadores já estavam começando a criar mundos tridimensionais, e a expectativa era que os consoles fizessem o mesmo. Além disso, os cartuchos estavam se mostrando limitados. Eles não tinham muito espaço para armazenar os gráficos, as músicas e as cenas de vídeo que os novos jogos exigiam. A solução para isso era uma nova mídia que estava se popularizando: o CD-ROM. Ele era muito mais barato de produzir e tinha uma capacidade de armazenamento centenas de vezes maior que um cartucho. A Nintendo e a Sega tentaram entrar nessa nova era com periféricos que adicionavam suporte a CDs para seus consoles, como o Sega CD. Mas a verdadeira revolução veio de uma nova competidora, uma empresa gigante da eletrônica que ninguém esperava ver no mercado de games: a Sony. A Sony estava desenvolvendo um leitor de CD para o Super Nintendo em uma parceria com a Nintendo. Mas a parceria deu errado, e a Nintendo desistiu do projeto. A Sony, se sentindo traída, decidiu pegar tudo o que tinha aprendido e criar seu próprio console. Em 1994, no Japão, e em 1995, no resto do mundo, eles lançaram o PlayStation, um console de 32 bits, focado em gráficos 3D e que usava CDs.
o PlayStation mudou tudo. Ele foi lançado com uma campanha de marketing voltada para um público mais velho, o mesmo público que tinha crescido jogando Atari e Nintendo. Os jogos do PlayStation eram mais adultos, com temas mais complexos e cinemáticos. Títulos como Tomb Raider, com a exploradora Lara Croft, e Resident Evil, que criou o gênero de terror de sobrevivência, mostraram o potencial da nova plataforma. Mas o jogo que realmente consolidou o PlayStation como o rei da geração foi Final Fantasy VII, de 1997. Era um RPG gigantesco, com uma história épica, personagens inesquecíveis e cenas de computação gráfica que pareciam de cinema. Era algo que só era possível graças ao espaço do CD. A Nintendo, por outro lado, decidiu seguir um caminho diferente. Em 1996, ela lançou seu novo console, o Nintendo 64. Ele também era focado em 3D e era ainda mais poderoso que o PlayStation em termos de processamento gráfico. Mas a Nintendo tomou uma decisão polêmica. Ela continuou usando cartuchos. A empresa argumentava que os cartuchos eram mais rápidos, pois não tinham os longos tempos de carregamento dos CDs, e também eram mais difíceis de piratear. Essa decisão, no entanto, afastou muitas produtoras, que preferiram o espaço e o baixo custo dos CDs do PlayStation. Mesmo assim, o Nintendo 64 nos deu algumas das maiores obras-primas da história, como Super Mario 64, que revolucionou a forma de jogar em 3D, e The Legend of Zelda, Ocarina of Time, considerado por muitos o melhor jogo de todos os tempos. O novo milênio chegou e, com ele, a sexta geração de consoles. A tecnologia continuava avançando em um ritmo alucinante. Os gráficos 3D, que eram uma novidade na geração anterior, agora estavam mais polidos e complexos. A nova mídia da vez era o DVD, que tinha ainda mais espaço de armazenamento que o CD, permitindo jogos ainda maiores e com mais cenas de vídeo. A Sega foi a primeira a chegar, em 1998, com o Dreamcast, um console fantástico e à frente de seu tempo. Ele foi o primeiro a vir com um modem embutido de fábrica, com o objetivo claro de popularizar o jogo online nos consoles. Jogos como Phantasy Star Online mostraram que era possível jogar com pessoas do mundo inteiro. Apesar do começo promissor do Dreamcast, a competição era forte demais. Em 2000, a Sony lançou o sucessor do seu fenômeno de vendas, o PlayStation 2. O PS2 era uma máquina poderosa, rodava jogos em DVD e também filmes, o que o tornou um aparelho de entretenimento completo para a sala de estar. Ele se tornou o console mais vendido de todos os tempos, com mais de 155 milhões de unidades. Sua biblioteca de jogos era simplesmente gigantesca, com clássicos como God of War, Shadow of the Colossus e Grand Theft Auto San Andreas, que definiram a geração. A Nintendo também entrou na briga com o GameCube, um console pequeno e simpático que, apesar de ter jogos excelentes, ficou em terceiro lugar na disputa. Mas a grande novidade dessa geração foi a entrada de uma nova gigante no mercado, uma empresa que dominava o mundo dos computadores, a Microsoft. Em 2001, a Microsoft lançou o Xbox. Era um console grande, pesado e extremamente poderoso, basicamente um PC disfarçado. Mas a verdadeira arma da Microsoft não era o hardware, e sim o serviço online. Em 2002, eles lançaram a Xbox Live. Era uma rede online paga, mas que oferecia uma experiência muito superior e integrada. Com lista de amigos, chat de voz e um sistema de partidas fácil de usar, a Xbox Live transformou o multiplayer online nos consoles. E o jogo que liderou essa revolução foi Halo Combat Evolved. Halo foi o jogo de lançamento do Xbox e se tornou um fenômeno. Sua campanha era épica, mas foi o seu modo multiplayer que viciou milhões de jogadores. Quando sua sequência, Halo 2, foi lançada em 2004, ela simplesmente explodiu a Xbox Live.
jogar online se tornou a principal razão para se ter um Xbox. A competição online, os clãs, as estratégias em equipe, tudo isso se tornou parte da cultura gamer. A sexta geração não foi apenas sobre gráficos melhores, foi sobre conectar os jogadores. A internet de banda larga estava se tornando mais comum, e os videogames aproveitaram essa onda para criar comunidades globais que existem até hoje. A partir de 2005, a indústria de games começou a mudar de novo. A busca por gráficos cada vez mais realistas continuava, com a chegada da alta definição no Xbox 360 e no PlayStation 3. Os jogos estavam ficando cada vez mais parecidos com filmes. Mas a Nintendo, mais uma vez, decidiu que o caminho não era só esse. Eles observaram que os jogos estavam ficando muito complexos e, com isso, afastando novos jogadores. A empresa decidiu focar não em gráficos, mas em uma nova forma de jogar. Em 2006, eles lançaram o Nintendo Wii. Um console menos potente que seus concorrentes, mas que vinha com um controle revolucionário que detectava movimentos. O controle do Wii, o Wii Remote, parecia um controle remoto de TV. Mas ele tinha sensores que permitiam que o jogador controlasse o jogo com gestos. Em vez de apertar um botão para rebater uma bola de tênis, você literalmente balançava o controle como se fosse uma raquete. O jogo que vinha com o console, Wii Sports, se tornou um fenômeno mundial. Famílias inteiras, de crianças a avós, estavam jogando boliche e golfe na sala de estar. A Nintendo conseguiu quebrar a barreira entre o jogador e o jogo, tornando a experiência muito mais intuitiva e divertida para todo mundo. O Wii se tornou um sucesso de vendas absurdo, provando que a inovação na jogabilidade podia ser tão importante quanto gráficos de ponta. Enquanto o Wii revolucionava os consoles de mesa, uma outra revolução, talvez ainda maior, estava acontecendo nos nossos bolsos. Em 2007, a Apple lançou o iPhone. E em 2008, a App Store. Isso mudou completamente o cenário dos jogos portáteis. De repente, todo mundo tinha um aparelho com uma tela de toque e acesso a uma loja com milhares de jogos. Muitos deles gratuitos ou muito baratos. Jogos simples e viciantes como Angry Birds e Fruit Ninja se tornaram febres globais, jogados por centenas de milhões de pessoas em filas de banco, no ônibus ou no sofá. O smartphone se tornou a plataforma de jogos mais popular do mundo. Essa nova era também trouxe a ascensão das lojas digitais nos consoles, como a PlayStation Store e a Xbox Live Marketplace. Comprar jogos não significava mais ir a uma loja física. Você podia comprar e baixar jogos diretamente para o seu console. Isso abriu as portas para os desenvolvedores independentes, os indies, que agora podiam publicar seus jogos para um público global, sem precisar de uma grande publicadora. Jogos criativos e inovadores como Minecraft, Braid e Limbo surgiram e mostraram que grandes ideias não precisavam de orçamentos gigantescos. A forma como consumimos e criamos jogos estava se transformando completamente. O streaming de jogos, como o Xbox Cloud Gaming, também começou a dar seus primeiros passos, prometendo um futuro onde nem precisaríamos de um console para jogar. Hoje, em 2025, olhar para trás e ver essa jornada é impressionante. Dos pontos de luz em telas de laboratório aos mundos virtuais fotorrealistas que exploramos hoje, os videogames percorreram um longo caminho. Eles deixaram de ser um passatempo de nicho para se tornar a maior indústria de entretenimento do planeta, superando o cinema e a música somados. Os videogames não são mais apenas para crianças ou nerds. Eles são para todos. Pessoas de todas as idades, gêneros e nacionalidades jogam, seja em um console de última geração, em um PC potente ou no celular enquanto espera o ônibus. Os jogos se tornaram uma parte integrante da nossa cultura. A influência dos videogames vai muito além da diversão. Eles se tornaram uma nova forma de arte. Jogos como The Last of Us ou Red Dead Redemption
Dois contam histórias tão complexas e emocionantes quanto as dos melhores filmes, permitindo que o jogador seja o protagonista dessa história. As trilhas sonoras dos jogos são apresentadas por orquestras sinfônicas em teatros lotados. Os esportes eletrônicos, ou esports, lotam estádios com torcedores apaixonados que assistem jogadores profissionais competindo por prêmios milionários. Ser um pro player hoje é uma carreira tão válida quanto ser um atleta de um esporte tradicional. Além disso, os videogames se transformaram em poderosas plataformas sociais. Em jogos online como Fortnite ou Among Us, milhões de pessoas não entram apenas para jogar, mas para se encontrar com amigos. Eles são os novos parquinhos, os novos clubes. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, os jogos se tornaram um espaço para construir e manter amizades, independentemente da distância geográfica. Eles criam comunidades unidas por uma paixão em comum, onde as pessoas colaboram, competem e compartilham experiências. Esses mundos virtuais se tornaram uma extensão importante da nossa vida social. A jornada dos videogames é, no fundo, uma história sobre conexão. Conexão entre o homem e a máquina, entre a arte e a tecnologia e, o mais importante, entre as pessoas. O que começou como um experimento de cientistas curiosos evoluiu para um fenômeno global que molda a maneira como nos divertimos, como contamos histórias, como competimos e como nos relacionamos. Os videogames não são mais apenas um produto, eles são uma linguagem universal, uma força cultural que continua a evoluir, a nos surpreender e a nos conectar de maneiras que nunca imaginamos ser possíveis. E o mais emocionante é pensar que, apesar de tudo isso, a gente sente que essa história está apenas começando. O jogo está longe de terminar.